Nós vamos começar o programa conversando com o Armin Brau. Ele está no Acre representando o governo federal no apoio que o governo federal está dando ao Acre para o enfrentamento dessa situação de calamidade que o estado vive, especialmente aqui, a capital Rio Branco, com milhares de desabrigados. Então ele chegou ao Acre no final de semana e veio fazer um diagnóstico da situação, vai conversar conosco a partir de agora e nos trazer detalhes sobre as soluções que estão sendo implementadas. Muito obrigado por sua presença, Armin. Enfim, nós temos aqui dados atualizados, inclusive, sobre a situação. Deixa eu passar aqui alguns números. Olha, na medição realizada ao meio-dia de hoje, o nível do rio Acre era de 17 metros e 38 centímetros. Já são 5.026 pessoas desalojadas, 1.897 pessoas retiradas pela Defesa Civil e alojadas em casas de parentes ou amigos, um total de 13.742 imóveis atingidos e cerca de 55 mil pessoas afetadas de alguma maneira por essa enchente. Diante desses números, Armin, qual é a melhor logística, a estratégia adequada para se enfrentar o problema? Bom, a gente tem que primeiro entender a dinâmica do desastre, né? O rio Acre e a sua bacia é um rio de planície, então nós consideramos ele como um rio de resposta lenta. Ou seja, as chuvas que acontecem na bacia demoram alguns dias para se concentrar numa cidade como Rio Branco, por exemplo. Isso, de alguma forma, faz com que o rio ele suba lentamente, não temos grandes enxurradas aqui. Por esse rio subir lentamente, há um tempo de se planejar e de se organizar, e é o que a gente vem observando aqui desde a sexta-feira, quando nós chegamos aqui, que as pessoas já estavam abrigadas, as pessoas vão sendo retiradas de suas casas, então há condições de se fazer um planejamento prévio, e isso tudo faz parte de um planejamento, um plano de contingência que existe aqui na Defesa Civil Municipal, e tem um sistema de monitoramento, o que é muito importante. Então, aliado à existência de um sistema de monitoramento, um plano de contingência, aliado ao tipo do desastre, como um caso desse, um rio de resposta lenta, a gente há condições das organizações trabalharem de maneira integrada e dar a pronta resposta à população, fazendo com que as pessoas estejam abrigadas, tenham condições de estarem abrigadas e garantindo que serviços essenciais na cidade continuam operando. Apesar de ser um grande desastre, muito se fala em que esse desastre possa atingir os níveis de 97, mas para nós o que importa é que é um grande desastre, nós estamos atuando aqui, e independente do nível desse rio, lógico, quanto mais o rio sobe, principalmente agora que ele já saiu da calha há já alguns dias, cada centímetro ele significa uma área alagada muito grande. Então nós já trabalhamos como uma resposta a um grande desastre aqui no Acre. E quais são as soluções efetivas já em andamento aqui por parte do governo federal em parceria com o governo do estado? Bom, estamos falando de uma atividade de resposta a um desastre. O governo federal, ele, como foi bem dito aqui por você, ele trabalha de maneira integrada com o estado e com os municípios afetados. Nós temos a capital Rio Branco e alguns outros municípios que são afetados. Esses municípios solicitam apoio do governo do estado e o governo do estado, ele dimensiona as situações e solicita apoio ao governo federal. Então, basicamente, há uma identificação das demandas por parte do governo federal aqui no estado do Rio Branco, aqui no estado do Acre, e nós vamos buscar as ofertas desse recurso a nível federal. Hoje nós já temos em operação aqui a própria Defesa Civil Nacional, nós estamos aqui também representando a Defesa Civil Nacional, já disponibilizamos materiais de assistência humanitária, barracas, que já foram disponibilizadas para o governo do estado e para a Prefeitura Municipal de Rio Branco. Nós temos homens da Força Nacional de Segurança Pública, que são bombeiros, que são especializados em busca e salvamento, que estão dando apoio ao Corpo de Bombeiros local. Como eu disse, é uma ação integrada, o governo federal não atua sozinho, ele vem e se integra às ações locais. Então os bombeiros da Força Nacional se integraram aos bombeiros aqui do Acre, e estão 30 bombeiros trabalhando e amanhã pela manhã chegam mais 40. Nós temos médicos da Força Nacional de SUS, são 4 equipes que já foram para os municípios mais críticos no interior, onde para verificar as condições de saúde, principalmente em aldeias, em comunidades ribeirinhas, em comunidades que estão um pouco mais afastadas, estão indo fazer esse apoio de saúde, além de virem para cá kits de medicamentos. E as Forças Armadas, que já estão situadas aqui, têm dado um grande apoio, têm sido essenciais nesse trabalho,
e a nossa Força Aérea tem conseguido fazer essa coisa toda chegar com suas aeronaves, apoio logístico. Amanhã vamos ter, já na tarde de hoje, helicópteros de carga, 2 helicópteros de carga aqui para fazer transporte de alimentos para comunidades isoladas. Mais uma aeronave da Força Aérea vai estar à nossa disposição aqui para fazer o transporte entre as comunidades onde há pista de pouso. Então todo esse é um grande esforço, um grande trabalho que o governo federal vem fazendo, mas conseguimos fazer bem feito porque há um planejamento por parte do governo do estado para fazer frente a toda essa situação, em especial os municípios e o município de Rio Branco aqui que tem seu plano de contingência bem articulado. Tudo isso permite uma ação eficiente, eficaz e dar as respostas corretas para a nossa população. Uma resposta dessa magnitude envolve alguns ministérios, junto com o governo e suas secretarias, e nem sempre os recursos financeiros estão disponíveis de imediato. Então, como é que se dá essa equação? Porque quando se trata de verba pública, naturalmente as exigências são maiores. Exato. A Defesa Civil Nacional, o Ministério da Integração Nacional, vem fazendo um grande esforço nos últimos anos para desburocratizar o recurso que é um recurso, nós chamamos de recurso para socorro e assistência. Para se fazer esse repasse de recursos para o Estado e para os municípios, nós não podemos passar pelos mesmos trâmites, por exemplo, que uma construção de uma rodovia, que tem que passar por licitações ou qualquer outro tipo de obra estrutural que não esteja diretamente relacionada a uma resposta a desastre. Para isso, o governo ele lançou recentemente um cartão de pagamento da Defesa Civil. O que significa dizer isso? O Estado e alguns municípios, e os municípios afetados, eles estão aptos a receber recursos por esse cartão. O Estado do Rio Branco, o Estado do Acre já está se preparando para receber esse recurso, assim como a Prefeitura Municipal de Rio Branco. O governo federal, ele repassa o recurso através do cartão com burocracias, sem burocracia, por assim dizer, né? E o governo faz os gastos de acordo com a sua necessidade. Então esse cartão permite, além da agilidade do recebimento do recurso, porque já vai ter uma conta aberta, permite que todo o gasto que é feito pelo governo do estado ou pela prefeitura, ele automaticamente vá para o portal da transparência. Então é assim que nós controlamos o empenho dos recursos públicos e a própria população pode acompanhar isso também. Alguns dias após o gasto do recurso, o recurso já aparece no portal da transparência do governo federal. Aqui no Acre já fui informado que também é um portal da transparência que também vai disponibilizar os gastos que o governo vai fazer com esse recurso. Então, o recurso do chamado socorro e assistência, que é para socorrer as populações afetadas e dar a primeira assistência, esse recurso ele tem uma burocracia mínima e nas próximas semanas, nessa semana já devemos ter recursos chegando aqui para o governo federal e para o governo municipal. Posteriormente, são necessários projetos para se fazer obras de reconstrução, de remoção dessas pessoas ou de reconstrução das áreas afetadas. E é esse exatamente um ponto em que a população questiona, porque são tragédias anunciadas, ou seja, no ano que vem provavelmente nós vamos ter uma outra enchente e se não for tão grave quanto essa, mas certamente algumas centenas de pessoas no mínimo ficarão desabrigadas. Então, a médio e longo prazo, de que maneira o governo federal, junto aos governos estaduais, pretendem trabalhar para minimizar esses danos? Olha, são intervenções que se dão na calha do rio, mas as mais importantes são a remoção das pessoas que moram nessas áreas inundadas. Então, as áreas inundadas já são identificadas, são as áreas que estão sofrendo, e o objetivo é retirar as pessoas das áreas mais críticas e colocar essas pessoas numa área segura. E o governo do estado tem feito aqui, com o apoio do governo federal, já algumas remoções de pessoas e há um grande projeto em andamento por parte do governo do estado para dar uma solução definitiva para uma parte dessas famílias aí. Isso é um trabalho de longo prazo, isso é algo que não se consegue fazer de uma hora para outra. Mas a gente observa que o governo federal tem dado apoio e o governo do estado tem feito o seu papel e está retirando as pessoas. Vou dar um exemplo, quando nós acompanhamos desastres, especificamente eu que atuo no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, nós fazemos contato aqui com a Defesa Civil local e para levantar informações. E a primeira informação que me foi dada é que, mesmo já antes de acontecer a inundação, já cerca de 250 famílias já haviam sido retiradas de área de risco de maneira definitiva. Agora, vai uma orientação para a população. Essas áreas são áreas de risco. Essas áreas não podem ser ocupadas. Essas áreas são áreas que inundam, que alagam e que têm problemas. Se a prefeitura ou o governo do estado retira a pessoa dessas casas, a pessoa não pode mais retornar para essas áreas. Isso é muito importante. A população tem que desenvolver uma percepção de risco. E se ela mora numa área alagada e tem condições de sair, que ela saia. Se o governo fornece a ela uma casa em um local seguro, vá para essa casa
e não faça mais com que essa casa seja ocupada. E o governo atua paralelamente para realmente remover essas pessoas e transformar essas áreas que têm edificações em áreas de parques ou áreas que não podem ser ocupadas. E não, principalmente o planejamento urbano para daqui para frente, não deixar áreas que são alagadas serem ocupadas. E diante de tragédias como essa, a Defesa Civil muitas vezes pede ajuda de voluntários. No caso aqui em Rio Branco, isso tem acontecido, a Defesa Civil no município está pedindo a colaboração de voluntários. E muitas pessoas bem intencionadas se dispõem, mas nem sempre elas têm a capacitação, a vivência dentro de um trabalho como esse. Até que ponto essa ajuda é bem-vinda? A ajuda é muito bem-vinda. O que tem que ser feito é, como foi dito agora há pouco, ser feito de maneira coordenada com a Defesa Civil. A Defesa Civil tem condições de pegar as pessoas mais preparadas ou pegar pessoas da própria estrutura da Defesa Civil, colocar como líderes de equipes. E esses voluntários trabalham na liderança de pessoas especializadas. Eu vou citar um exemplo. Eu estive ontem no Corpo de Bombeiros e vi a quantidade de voluntários, de pessoas, de embarcações que são colocadas à disposição. E o Corpo de Bombeiros tem feito um excelente trabalho, que ele pega um membro ou da Força Nacional de Segurança Pública ou do Corpo de Bombeiros, chama os voluntários, mensura como é que é a capacidade de cada um de dar resposta àquela situação e coloca essa equipe sob coordenação de um profissional. Isso é muito importante e, desta maneira, a equipe trabalha de maneira segura e sob orientação, cumprindo as demandas que lhes são dadas por esse profissional. Da mesma forma, nos abrigos. E eu tenho tido uma surpresa muito positiva com os voluntários que estão aqui trabalhando e a gente sabe que nós todos estamos vivendo uma situação crítica, mas nós que estamos em nossas casas, com nossas famílias seguras, temos nosso alimento chegando, podemos fazer nossas 3 refeições diárias com bastante tranquilidade, temos mais do que a obrigação de ser solidário com essa população, de auxiliar essa população, e aqui nos abrigos que têm sido organizados pela Prefeitura, a gente tem observado isso. É coisa que nos emociona e nos dá muito mais vontade de atuar, mesmo sendo feriado de carnaval, estamos todos aqui juntos, empenhados e trabalhando em favor do povo brasileiro que vive aqui no Acre. E isso tem realmente mobilizado toda a sociedade, inclusive os veículos de comunicação. Nós aqui da TV Gazeta estamos engajados também, não só em dar as notícias, mas acompanhar e, sobretudo, incentivar as pessoas a colaborar. Quero, inclusive, aproveitar o espaço aqui com você para que a gente possa dar uma orientação às pessoas. Afinal de contas, são 55 mil pessoas afetadas de alguma forma por esse problema. E o que a Defesa Civil tem a dizer para essas pessoas, não apenas aquelas que estão afetadas de maneira mais grave, mas aquela pessoa que de alguma forma teve algum transtorno? Bom, a primeira coisa, seguir as orientações da Defesa Civil. A Defesa Civil aqui tem orientado a população. Muitas vezes acontece de uma pessoa ficar em casa e acreditar que o rio vai baixar, mas a indicação da Defesa Civil é de que o rio vai subir. Então, se a Defesa Civil dá essa indicação, diz o rio está subindo, ou se nas medições nota-se que o rio está subindo, e a pessoa vê a água entrando em casa, ela tem que seguir as orientações da Defesa Civil. Por quê? Fazer uma retirada, por exemplo, antes da água chegar na sua casa, é muito mais fácil do que fazer uma retirada depois que a água já chegou. Porque você faz com um caminhão, com uma equipe muito maior, e aí você tem uma grande dificuldade de sair de casa, de fazer a retirada das pessoas quando a água já chegou nas casas. Então, a primeira grande informação é seguir o trabalho orientado pela coordenação de Defesa Civil do município e do estado, e dos outros municípios que estejam afetados. E aí começam algumas informações complementares. Uma coisa, esse desastre, como eu disse, esses rios com essa característica, que são rios de resposta lenta, onde a inundação é muito lenta, não costumam causar mortes por conta de enxurrada, por conta de danos que são relacionados à água. Mas o contato com essas águas pode vir a trazer várias doenças. Então, mais uma vez, seguir as orientações das equipes agora de saúde, não manter contato com essas águas, evitar de caminhar nessas águas, evitar de ter contato com essas águas, porque essas águas podem estar poluídas e podem trazer consigo várias doenças. Então, muitas vezes se observa que o desastre em si, no dia do desastre, no dia da inundação, não ocorrerão mortes, mas posteriormente podem ter problemas de saúde severos, as pessoas podem ter esses problemas de saúde severos. Muito bem, eu conversei com Armin Brau, ele é o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Governo Federal e está aqui no Acre para acompanhar de perto essa situação. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Gazeta Entrevista.
Uma boa tarde, estamos à disposição, o governo federal tem dado todo apoio, a presidenta Dilma tem indicado, tem determinado o nosso apoio, o nosso esforço aqui. Estamos aqui trabalhando em conjunto com a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do município e com a população para ajudar esses brasileiros aqui do Acre. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista. Não saia daí, já já tem mais um bate-papo interessante aqui no Gazeta Entrevista.